Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje é 27/5/2026. E nas noites das quartas-feiras, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? É o Sermão da Montanha, também é chamado de Monte, Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. E nós estamos estudando o capítulo 9, A Verdadeira Oração. E hoje nós vamos começar estudando Entra no teu aposento. Isso está naquela passagem que é Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versículo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, diz assim. Não, ele tá dentro do Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Então, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, né? Que dá o nome ao nosso curso, que vai estrear em breve, para agradecer muito, 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 muito todas as bênçãos que todos nós temos recebido. E são muitas, graças a Deus. E pedir a Deus que nos dê ombros fortes, para que a gente continue a nossa caminhada, carregando a nossa cruz, procurando aprender, crescer, aplicar, né, na nossa vida os ensinos do Senhor, buscando servir ao nosso próximo, porque são muitos, né, os que nos rodeiam, os que precisam de ajuda, e também pedir a Deus que abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, se encontram desorientados, alguns deles, né, passando por dores muito intensas, precisando da misericórdia do Pai, que nunca faltou a nenhum de nós. Mas nós pedimos a Deus que abençoe, proteja, esclareça, conforte esses irmãos que se encontram desesperados. E que os amigos espirituais possam aqui nos auxiliar para que possamos compreender cada vez melhor todo esse conhecimento que vem do alto, que vem da mente, né, do coração do Senhor, para nos ajudar na nossa vida, na nossa encarnação nesse momento. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar a nossa caminhada, sempre visando Jesus, nosso guia e nosso modelo. Graças a Deus. Então vamos lá. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, né? Nós já vimos aqui, foi na aula passada, quando nós falamos, né, mais ou menos do que é esse aposento, né? Então, ele diz aqui, hoje é dia 27, eu estava no dia 20 aqui, ó. Entra no teu aposento. Então, relembrando o que é isso, né? O que é esse aposento? Esse aposento é a nossa intimidade, né? É a nossa intimidade. É olhar para dentro de nós. Então, por isso que é. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas o que é entrar no meu aposento? É buscar se conhecer. Entra no teu aposento. Busca se conhecer. Ô, Rose, Oi. me localiza, por favor. Não, Eu. nós vamos começar aqui. Orando, não useis de vãs repetições. É porque eu estava repetindo, relembrando. Ah, então tá. Estava aqui relembrando. Entra no teu aposento e fecha a porta, né? Então, porque ele disse aqui antes, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, entrar no nosso aposento é esse processo de autoconhecimento, é buscar a nossa intimidade,
É só para a gente relembrar isso, tá? Porque tem gente que ainda pensa que esse aposento é um cômodo, interpreta literalmente, entendeu? E esse aposento é a nossa intimidade, é o nosso coração. Agora aqui, o estudo de hoje começa aqui. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos, né? Porque nós já estudamos tudo isso. Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, e orando, aí agora ele continua. E orando, que você está orando ao Pai. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E a repetição, diz o Cláudio Fajardo, é benéfica no que diz respeito ao sistema educativo e como é. O mesmo não podemos dizer quanto à prece, que vale mais pelo sentimento do que pelas palavras proferidas. Então, realmente, no processo educativo, a repetição é necessária, tá? Ela é necessária e benéfica. E os amigos espirituais falam mesmo isso. E muitas vezes você está fazendo um estudo, daqui a pouco você bate de contra alguma coisa. Ah, eu já estudei isso. Aí daqui a pouco você pega uma outra leitura, toca no mesmo ponto. Ah, eu já estudei isso. Então os amigos espirituais dizem que muitas vezes eles fazem isso mesmo. Eles repetem. É igual um sujeito que pega o evangelho. Ah, vou abrir aleatoriamente, né? Ele abre, cai uma lição. Aí ele vai, vamos dizer que seja do culto do lar. Na outra semana, quando ele vai fazer o culto do lar, às vezes ele abre aleatoriamente, novamente a mesma lição. Às vezes, duas, três, a mesma lição. Ai, meu Deus, parece até que o meu evangelho está viciado. Só cai essa lição. Por que será? Se é aleatório, como é que você sempre abre daquela lição? É porque é a lição que a gente ainda não aprendeu. Então, a espiritualidade, às vezes, faz isso. Entendeu? Às vezes ela faz isso. Eu me lembro, uma coisa muito interessante. Quando eu comecei mesmo a estudar doutrina, não, a frequentar uma casa espírita, foi o Centro Espírita de Jacarepaguá, ali do Pichincha. Na minha juventude, já tinha ido um ou outro centro espírita, mas nunca tinha ficado. Aí minha irmã, que já era espírita, ela morava em Mato Grosso, ela me convidou para assistir uma palestra do Centro Espírita de Jacarepaguá. Lembra até hoje, quarta-feira, 15h30, 3h30 da tarde. Eu fui. Aí era a leitura, era estudo do Evangelho. E era assim, tinha um preparo antes da palestra. O preparo era alguém pegava o Evangelho, abria o Evangelho e lia aquela mensagem e comentava. Depois começava a palestra. E o engraçado, que na primeira vez que eu fui lá, minha irmã me deu de presente. Primeiro ela me deu o Evangelho. É esse aqui, ó. Logicamente que a capa já está toda, né? 6 de novembro de 1990. Tem 36 anos. Eu me lembro que ela foi na livraria do Jacarepaguá e disse: então, eu posso te dar o livro? Eu, claro. Aí ela foi e comprou esse evangelho, que a capinha já rasgou, eu colei assim, mas a data está aqui. Aí ela olhou para a minha cara e disse assim: eu posso te dar outro? Eu falei: dá, pode me dar. Aí ela comprou outro livro do mesmo dia. E é esse aqui. A capinha está aqui, velhinha, também, ó lá, 6 de novembro de 1990. Aí ela me deu os dois de presente, né? Eu tenho até hoje, faço estudo com eles até hoje. Tem 36 anos. Mas eu prestei atenção porque a primeira leitura do preparo, que é o preparo, dizia assim: não servir a Deus e a mamão. Como eu não conhecia, eu já tinha frequentado a igreja católica, se eu não me tocava mamão, o que é mamão? Aí o senhor leu, fez a interpretação, tudo bem. Aí eu fui para casa. Outra quarta-feira eu não fui. Terceira quarta-feira eu fui.
Qual era a leitura que ele abriu aleatória? Não se pode servir a Deus a mamão. Aí eu falei assim, a semana passada eu não vi. Aí eu falei assim, poxa, hoje... Mas eu lembrava do tempo que a palavra mamão ficou na minha cabeça. Falei assim, não servir a Deus e a mamão, mesma leitura. Tudo bem. Na terceira quarta-feira eu fui, sendo que a primeira eu fiz uma, faltei a segunda, a terceira eu fui, e fui a quarta. Por incrível, eu não estou mentindo. A primeira, não se pode servir a Deus a mamão. A terceira que eu fui, não se pode servir a Deus a mamão. E a quarta que eu fui do mês, não se pode servir a Deus a mamão. A mesma leitura de preparo. E não era sequencial. Aí eu falei, esse mamão tem alguma coisa. E era. Aí eu fui pesquisar. Aí eu entendi o que era não. Que a primeira vez ele falou, mas não prestei muita atenção. Segunda também não, mas. Atenção, 3 vezes não se pode servir a Deus. Bom, quer dizer, isso eu acredito que já deve ter acontecido com vocês. De abrir o evangelho 2, 3 vezes assim, e mesma lição, mesma lição, mesma lição. É o livro que é viciado? Não, é que nós é que precisamos ouvir aquilo. Nós é que precisamos ouvir aquilo. Então, a espiritualidade fala isso. Isso é a tal da repetição necessária para que você apreenda aquele conhecimento que você ainda não aprendeu. Não aprendeu. Entendeu? Então, aí ele diz, a repetição é benéfica nesse sentido do ensinamento. Agora, da prece, não. Da prece, não. Porque tem gente que decora uma prece, né? E aí usa aquelas palavras, aquela coisa. Ou então, também acontece a mesa. Vou cair na mesa mediúnica. Tem doutrinador que também decora. Também decora. Eu trabalhei muitos anos dirigindo mesa mediúnica. Já visitei, na nossa casa tinha isso, uma vez por mês eu ia visitar tínhamos 7 mesas, uma vez por mês eu deixava a minha mesa com o Paulo, que era o doutrinador, passava a direção para ele, e eu ia fazer supervisão nas outras mesas. Acompanhar para ver como estava, né? E eu percebia que tinham doutrinadores que, entendeu? Bolavam um texto e quando vinha um espírito, era aquele mesmo texto, só mudava algumas palavrinhas. Então, o que ele diz aqui? Tá? O mesmo não podemos dizer quanto à prece, que vale mais pelo sentimento do que pelas palavras proferidas. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? E notemos que Jesus usa o adjetivo vã e não useis de vãs repetições para qualificar essas repetições. Quem está dizendo são repetições inúteis. Né? A prece é uma conversa que você tem com Deus. Vã quer dizer vazia, sem valor, fútil. Não é desta forma, então, que chegaremos ao Pai com mais facilidade. Não é fazendo aquelas preces, né? Com aquelas exaltações. É abrir o nosso coração. Aí tem gente assim, ai, mas eu não gosto, porque eu tropeço, não interessa. O que interessa é o teu sentimento. O sentimento que você está colocando ali na tua prece. E não as palavras elegantes, bonitas, até difíceis que algumas pessoas usam, né? Porque, como ele diz aqui, isso tudo é vã. E fica vazio, não tem, né? Não alcança realmente ao Senhor. Eu vou pegar o livro aqui, O Segredo das Bem-aventuranças, para a gente ler aqui um pedacinho, tá? José Lázaro Boberg, que eu achei interessante, quando ele diz assim, continuando a ensinar como devemos orar,
Jesus assevera que, ao orar, não façamos de forma mecânica, sem qualquer sentimento, como faziam os gentios. Estes eram povos que não pertenciam à nação judaica. Acreditavam eles que, pelo muito falar, seriam ouvidos. O sentido aqui é o de que orar mecanicamente é ser ouvido por Deus. Então, tem pessoas que fazem aquelas orações, né, colocando aquelas palavras muito difíceis. Então, eles acham, na cabeça deles, que fazendo isso, eles serão ouvidos por Deus. E aí eu me lembro aqui, sabe de quem? De Agostinho. Quem estudou, quem leu o livro Confissões de Santo Agostinho, vai ver que Santo Agostinho, ele adorava, no início, né, quando ele não estava ainda enganjado verdadeiramente, ele ia assistir aqueles grandes doutores da igreja a fazer suas preleções no altar. Porque tem na missa, não tem aquele momento que o padre vai fazer a homilia? Então ele ia para lá para assistir a homilia desses grandes padres, né? Se eu não me engano, Jerônimo e outros, que são chamados pais da igreja, os doutores, né? Homens. E ele queria ver o quê? A performance. Ele fala isso. Eu ia para lá. Eu não ia para ouvir a homilia e fazer uma análise do que o padre estava dizendo, para ver como eu poderia aplicar aquele ensinamento na minha vida. Ele disse isso. Eu queria ver o show, porque qual era o meu desejo? Aprender com eles a fazer o tchan, 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 para que eu pudesse depois fazer igual. Então eu queria isso, o espetáculo. Não, ele não sabe. Agora, aqueles padres, quando iam fazer a sua homilia, eles faziam com sentimento. Mas eram profundos doutores, estudiosos do Evangelho. Agora ele não. Então ele ficava assistindo para aprender, entendeu? Para aprender, para poder, quando ele fosse fazer a homilia dele, ele fazia igual. Usar aquelas palavras difíceis, entendeu? Para ser o quê? Admirado. Então, eu me lembro dele. Esse era o interesse dele no início. Era virar destaque. Então, ele ia lá assistir com essa intenção de aprender a performance, como falar, como dar um show, como atrair a atenção da multidão. Porque ele tinha essa vaidade, né? Então, para ele era uma coisa o quê? Mecânica. Mecânica. Então, ele está aqui, ele fala aqui. Por quê? É uma coisa sem sentimento. O sentido aqui é de que orar mecanicamente é ser ouvido por Deus, né? Não raro entendem as pessoas que basta repetir determinadas fórmulas para que sejam atendidos pelo Senhor. O sentido real é de que a repetição, sendo feita de coração, diariamente transforma a nossa visualização em nova atitude. Então, o que se condena não é a repetição, mas a vã repetição. Então, se você acha que você, lendo uma coisa, repetindo, como algumas pessoas fazem como mantra, né? Alguma frase, isso vai acabar transformando a sua vida, né? Te dando uma nova visualização e nova atitude, tudo bem. Porque você está usando aquela frase, por exemplo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todo dia, vamos imaginar assim, uma pessoa, todo dia eu tenho que repetir isso para mim 50 vezes.
Essa pessoa, por que que ela quer repetir 50 vezes? Para que ela possa o quê? Interiorizar isso. É uma forma de ver. Então, ela está repetindo aquilo porque ela sente necessidade de colocar aquilo na vida dela, tá? Agora, repetir só por repetir, fingir que você realmente sente aquilo, aí ele diz, isso é uma vã repetição. Porque você não está querendo interiorizar. Porque tem pessoas que precisam disso. Precisam repetir uma coisa para ela mesma várias e várias vezes, para ela poder, entendeu? Colocar aquilo dentro dela. Então, eu quero dizer aqui, o sentido real de que a repetição, sendo feita de coração, diariamente, transforma a nossa visualização em nova atitude. Então, o que se condena não é a repetição, mas a vã repetição, usada pelos gentios, destituída de qualquer sentimento. Hoje, não diferentemente, quantos gentios temos no seio das religiões? Então, hoje, o gentio não é aquela pessoa que é da outra religião. Porque para o judeu, o gentio era aquele que não era judeu. E ele fala que hoje não. Você pode ter, dentro do espiritismo, gentios. Pessoas que se dizem espíritas, mas que são gentias. Entendeu? Que estão ali apenas. Ah, eu vou lá, assisto a palestra, recebo o passe, entra por aqui, sai por aqui, vou embora. Semana que vem eu estou de volta. Aquele que não procura aplicar esses ensinos, não se esforça, pelo menos para tentar aplicar os ensinamentos na vida dele. Agora, quer aplicar, às vezes, na vida do outro. Aí ele fala: quantos gentios temos no seio das religiões? Depois ele vai dizer assim: no entanto, a questão é a da conexão. Orar mecanicamente não liga a criatura com o Criador, no imo da consciência. Orando, no entanto, com sentimento, criamos novas conexões mentais e aí mudamos. Não é que Deus tenha mudado suas leis para nos atender. Trata-se de uma adequação nossa às suas leis. Somos nós que, pelo pensamento, criamos novos comportamentos. Não é que Deus vai mudar uma lei dele para nos atender. Somos nós que nos adequamos às leis do Senhor. Ah, por exemplo, está lá, não matarás. Aí você diz assim, ah, é verdade, não matarás, ponto. Mas acontece o seguinte, o sujeito fez uma barbaridade. Uma barbaridade. Então, é não matar, certo? Mas tem algumas mortes que se justificam. Então, quando você diz isso, você está o quê? Você está tentando adequar a lei do Senhor ao seu pensamento. Então, tem gente que diz isso. Como há muito tempo atrás, há uns anos atrás, eu ouvia dentro da casa espírita pessoas dizendo assim: eu sou contra o uso de armas, eu sou contra as pessoas terem o direito de comprar e manter armas dentro da sua casa. Mas eu entendo, eu compreendo quando a pessoa compra uma arma para defender a sua propriedade. Entendeu? Então, a pessoa dizia, eu entendo, que Jesus disse para Pedro, né? Embainha a tua espada. Embainha a tua espada.
quem vive pela espada morre pela espada. Então a pessoa diz assim: não, eu sou contra o uso de armas, mas eu compreendo e aceito que uma pessoa compre armas. Ora, quantas pessoas já mataram dentro da sua casa seus próprios filhos com a própria arma? Quantas crianças já morreram manuseando a arma do pai e da mãe dentro de casa? E o pai disse: eu escondi tão bem escondido. E a criança achou, o adolescente achou. Tinha um que disse assim: eu botava a arma vazia no armário e as balas escondia em outro lugar, pois o filho achou. Alguém, alguém consegue esconder dentro de casa alguma coisa dos filhos? Eu vou esconder aqui. O filho vê, sabe onde você guardou aquilo. E as crianças, como sou curiosa, então o menino achou a arma onde o pai tinha guardado a arma e achou aonde o pai também tinha guardado a bala. E foi brincar com o coleguinha e matou o coleguinha. Quantos já morreram? Dois irmãos, um matou o outro. Quantas pessoas? Né? Quantas pessoas fizeram isso? E essa semana nós tivemos um caso, não foi? Numa festa de aniversário de 15 anos. Tivemos um caso aí com armas. Uma festa de aniversário de 15 anos. Terminou em tragédia. Em tragédia. Por causa de arma, porque é aquela coisa. Discutiu um pouquinho, eu tenho uma arma. Então, aquela minha discussão tem que terminar aqui, em tiro. Porque se eu não tiver uma arma, eu vou ficar cansada de falar, de discutir. A arma encurta a discussão. Vou lá, pego a arma e resolvo a cabo. Aí depois que faz a miséria, bota a mão na cabeça. Então, nós muitas vezes tentamos adequar a lei de Deus à nossa situação, à nossa vontade, ao nosso pensamento. Mas o que ele diz aqui, né? Somos nós que, pelo pensamento, criamos novos comportamentos. Somos nós que precisamos nos adequar à lei do Senhor. Se a lei do Senhor é de não matarás, acabou, não tem que matar. Se a lei do Senhor é não tenha arma, e isso Jesus deu a prova quando falou para Pedro: Pedro, guarda isso. Não tenha arma, mas é para defender minha propriedade. Quem disse que a propriedade é sua? Quem disse que a propriedade é sua? Quando morrer, tu leva ela? Não. Nós só levamos o que é nosso, verdadeiramente nosso. Nem o corpo eu levo. Porque se você morre num acidente naval, o corpo vai lá para o fundo do oceano, os tubarões, os peixes comem, nem uma gravatinha sobra, não é? Para enterrar? Não. Aquele acidente aéreo que houve há uns 10 anos atrás, lembra? Caiu um avião lá na Ásia. Ninguém achou o avião, não achou um corpo. Então, nem o corpo eu tenho, nem o corpo é meu, é tudo empréstimo do Senhor. Ah, eu quero defender com bala a minha propriedade. Quem disse que a propriedade é sua? Não é sua, não. A qualquer momento você pode perder essa propriedade. De repente você entra num negócio ruim. De repente acontece o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que de um dia para o outro, pessoas que tinham fazendas, propriedades, como eu vi o senhor falando, ele disse assim: até ontem eu tinha aqui não sei quantas cabeças de gado, não sei quantas cabeças de cabra, não sei quantos porcos. Eu tinha prédios aqui da minha propriedade, né? Celeiros e tudo mais. Aí ele falou assim: 24 horas depois, a senhora olha agora, parecia um terreno que um trator passou. Não tinha um prédio, nem a casa dele, foi tudo. A água passou e levou tudo. Ficou sabe o que é terra arrasada? Reto, reto assim. Não tinha nada, nada. Os animais, a água levou tudo, tudo. Ele já tinha uns quase 70 anos. Aí eu disse: o que o senhor vai fazer agora? Ele: começar tudo de novo. Perdi tudo. Tudo não era dele. Não era dele.
A água levou. Mas ele ficou. As virtudes dele ficaram. Por quê? Porque era isso a única coisa que a gente tem. Isso é a única coisa que a gente tem. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E depois ele vai dizer assim, né? A repetição, do ponto de vista didático, é importante para a fixação da aprendizagem. Ao repetir conscientemente, conscientemente a lição, o aluno acaba gravando. Então, a repetição é boa para isso, para você registrar aquele ensinamento, refletir sobre ele, colocar em prática. Mas só para ficar repetindo, repetindo, como ele fala aqui, né? É uma coisa vã. E vã quer dizer vazia, sem valor, sem valor fútil, né? Voltando aqui ao Sermão do Monte. É comum a quase todos, uns mais, outros menos, o uso de atitudes místicas quando da realização da prece. Isto vem de condicionamentos formados por nós durante anteriores experiências reencarnatórias, quando a religião primava por uma fé cega e pela supervalorização das práticas exteriores. Então, tem pessoas que toda vez que vai rezar, ajoelha, outras erguem a mão para o céu, né? Outras botam o véu na cabeça, abaixa a cabeça. Tem vários tipos, né? De coisas. Tudo isso vem de onde? Vem dos nossos condicionamentos. Vem dos nossos condicionamentos, né? De outras religiões, de outras práticas, né? Durante, como ele diz aqui, anteriores experiências reencarnatórias, quando a religião primava por uma fé cega e pela supervalorização das práticas exteriores. Como Jesus fala, né? Tinham aqueles que gritavam muito. Até hoje a gente ainda encontra uns gritando aí. Tem um interessante, um senhor aí que se diz religioso, que ele, toda vez que aparece na televisão para falar de alguma coisa da religião ou fazer alguma crítica contra a religião, ele grita, 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 bate na mesa, ele grita, sabe? Aquela coisa assim, para querer, né? Então, tudo isso aí são condicionamentos. Hoje, quando ele. Hoje, Oi. uma vez aconteceu um fato, olha que eu estava no início, né, assim, fazendo palestra, eu fui fazer uma, que nós fazíamos lá no Centro Ecumênico do Barra Shopping, Ah, né? lembro. Lembra? Aí eu estava fazendo a palestra e entrou um moço, estava com os exames na mão, ele se ajoelhou, ficou o tempo todo da palestra ajoelhado, com aqueles exames na mão, né? Aí eu fiz a palestra, achei estranho, né? Sem muito estudo ainda, né? Aí depois ele acabou, ele se benzeu e saiu. Então ele assistiu a palestra, mas condicionado à religião que ele deve Exato, praticar, né? Foi muito exato. interessante, né? Nós É, deixamos ele lá ajoelhado, né? exatamente. Respeitamos, Quer né? dizer, cada um expressa da sua forma, mas são condicionamentos, né? E ele diz aqui: hoje, quando elegemos a fé embasada no raciocínio cristão, porque Kardec fala sobre fé raciocinada, né? Sabemos que prece é objetividade, é ação constante no bem. Porque se o Pai trabalha até agora, como nos informa Jesus, lá em João, capítulo 5, versículo 17, se quisermos estar com ele, mais do que belas palavras, é preciso disposição para o serviço em fases de abnegação, humildade e compreensão. Porque nós já lemos aqui, outro dia estudamos sobre isso, que prece também é trabalho, né? Prece também é trabalho. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou também orando, né? Então, orar
é estar também trabalhando. Aqui, quando nós começamos a estudar esse capítulo 9, logo na segunda página, ele dizia assim, ó, todo trabalho torna-se, assim, significativa prece. E como nos informa os espíritos codificadores, toda ocupação útil é trabalho. É logo na terceira, no segundo parágrafo do capítulo 9, porque vem aquela frase tudo em negrito, né? Todo em negrito. Abaixo disso, tem o primeiro parágrafo. E quando orares, e o segundo, a doutrina espírita, através da codificação kardeciana, tem nos mostrado que a oração mais agradável a Deus prima pelo dinamismo e pela real movimentação daquele que ora em favor de seus semelhantes. Todo trabalho torna-se, assim, significativa prece. E como nos informam os espíritos codificadores, toda ocupação útil é trabalho. Então, a prece é uma ocupação útil. Então, a prece, o trabalho é uma prece. Né? Todo trabalho torna-se, assim, significativa prece. Né? Então, o que ele falou aqui? Ele disse aqui, ele fala que se quisermos estar com ele, Jesus, mais do que belas palavras, é preciso disposição para o serviço em bases de abnegação e humildade e compreensão. Só desta forma faremos sintonia com aquele que é, sempre foi e sempre será. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso. Como os gentios. Gentio era o nome que designava todas as nações afora a nação judaica. Era assim chamado, desta feita, todo aquele que não era israelita. Os judeus achavam-se o povo escolhido por Deus. E é verdade, eles se achavam. O pessoal não diz assim, fulano se acha. Eles se achavam o povo escolhido. Então, esse achavam aqui pressupõe uma coisa chamada vaidade. Vaidade. Na realidade, eles foram o povo escolhido porque eles já tinham no íntimo deles a ideia de um Deus único. Enquanto os outros povos, que eram os exilados de Capela, os árias, os povos que vieram da Índia, os egípcios, todos eram pagãos. Tinham vários deuses. Então ficava, entre aspas, mais fácil você focar, começar esse trabalho, né, de Deus Pai Criador com um povo que já tinha uma ideia de um Deus único. Porque com os outros povos pagãos era preciso o quê? Desconstruir a ideia do politeísmo, e fica difícil, para depois implantar a ideia de um Deus único, entendeu? Já com eles, não. Eles já tinham, desde que eles vieram de outro sistema solar, lá eles já tinham essa ideia. Eles já chegaram aqui com essa ideia do Deus único, de um Deus só. Então, era mais fácil você trabalhar isso do que você pegar, por exemplo, o povo egípcio, até, né, boi, lobo, tudo, crocodilo, tudo era Deus. O povo indiano também, até outro, tem um monte de deuses. Você desconstruir tudo isso para depois implantar essa ideia. Eles não, eles já trouxeram lá, de onde eles vieram, das outras estrelas de onde eles vieram, a ideia de um Deus único. Por isso eles foram o povo escolhido. Mas quem lê o livro, se eu não me engano, é o Boa Nova, não, A Caminho da Luz,
Caminho da Luz de Emmanuel. Emmanuel vai falar do povo judeu, né? Por quê? Os povos eram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, entre esses grupos, só o povo de Israel tinha essa ideia de um Deus único. Então, ele fala aqui, ó, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar da escolha de Israel. Então, eles já vieram com essa ideia. Mas ele vai dizer o seguinte, que esse povo, apesar de ser um povo, né, muito valoroso, um povo que manteve inalterados seus caracteres através de todas as mutações, apesar de tudo isso, reconhecemos que se grande era a sua certeza, grande era a certeza desse povo na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade da vida. Então, ao mesmo tempo que eles conseguiram se manter ali, né, com essa crença de um Deus único, mesmo sofrendo todas as invasões que eles sofreram, os êxodos, tudo aquilo que eles sofreram, né? E era grande a certeza da existência de Deus para eles, e isso foi uma coisa de grande valor, mas também grande era o seu orgulho. E também a dificuldade que esse povo tinha e tem até hoje de o quê? Se abrir para os outros povos. Não é assim? Eles têm muita dessa dificuldade de se abrir para os outros povos. Eles ainda se mantêm, ó, assim, fechados entre eles. Por quê? Orgulho, vaidade, né? Então, como eles dizem aqui, né? Achavam-se o povo escolhido por Deus. Sua religião era sublime e dona de toda a verdade. Seus princípios eram superiores e contrastavam com as práticas pagãs esposadas pelos gentios. Novamente, a excelente didática do excelso mestre chama a atenção para algo que eles, os judeus, condenavam. Então, chama a atenção para algo que eles, os judeus, condenavam nos outros e faz ver a estes, pelo processo da comparação, a inoportunidade de cometer os mesmos erros. Da mesma forma, devemos agir com aqueles elementos com quem temos a necessidade de convivermos, mas que, pela sua imaturidade espiritual, ainda não conseguem entender a verdade, pelo mesmo prisma nosso, e ainda meditarmos sobre si, não temos agido igual a eles, lembrando o apóstolo Paulo quando diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha, se é. Vamos parar, analisar esse versículo que está em Romanos, capítulo 2, versículo 23. Pode até escrever aí do lado. Romanos, capítulo 2, versículo 23. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha só. Tu que te glorias da lei, que bate no peito e diz: eu sigo a lei do Senhor, eu faço tudo que o Senhor manda, né? O Senhor é meu Deus, aquela coisa nada toda. Então ele diz: tu que te glorias da lei, desonras a Deus. Na realidade, é uma pergunta que Paulo está fazendo. Tu que glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Veja o que está acontecendo hoje, lá na Palestina. O que é o que os nossos irmãos judeus tanto falam sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial?
Eles dizem que aconteceu o Holocausto, que aconteceu um genocídio, que ninguém deve esquecer disso. E eles fazem questão de lembrar para a sua própria sociedade, para os seus filhos, netos, descendentes, que tem um dia até no ano, né? Que é lembrado isso, tem palestras, nas escolas passam vídeos, e isso é falado nas redes sociais, é falado pela televisão, e transmitido para várias partes do mundo, e eles falam, né? O povo judeu sofreu uma agressão terrível, né? Foi um holocausto. E eles colocam essa palavra holocausto como se fosse propriedade deles. Propriedade deles. Eles sofreram o holocausto. Por quê? Dizem que morreram 6 milhões de judeus. Holocausto. Quer dizer que matar 6 milhões é holocausto. Matar 10 não é? Toda vez que você comete uma violência contra o seu irmão, é um holocausto. Não importa se é 10, se é 20, se é 200, se é 3.000, se é 100.000. Então, quando os vários governos do mundo, os vários governantes do mundo acusam o povo de Israel de holocausto, eles ficam ofendidos. Nós não estamos cometendo holocausto, nós estamos nos defendendo. Temos o direito de nos defender com violência. Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Nós temos direito de nos defender, mas você está se defendendo de uma forma desproporcional. Você está fazendo holocausto. Quê? Holocausto, não. Holocausto direto com. Então a palavra holocausto fica para ele. Só, só serve. Você, então, quantos povos foram agredidos? Quantos povos? Os povos indígenas não sofreram o holocausto aqui no Brasil? Os, o povo africano não sofreu e continua sofrendo até hoje o holocausto? Vai lá na África. Tem guerra lá que está acontecendo há 50 anos. Tem uma agora, eu não sei se é na Namíbia, que é uma coisa terrível. A população morrendo de fome, aquelas guerras, sabe? Lá, o povo da Ucrânia não está sofrendo o holocausto. Ontem mesmo jogaram não sei quantas bombas. Então, toda vez que alguém ataca, agride uma população e mata homens, mulheres, crianças, destrói hospitais, destrói escolas, isso não é holocausto? É holocausto. Não existe um número. Só é holocausto se for mais de 6 milhões. Menos de 6 milhões não é holocausto. Claro que é holocausto. Agora, como você sofreu um holocausto, você acha que tem o direito de buscar o quê? A vingança. E fazer o holocausto. Não, mas o meu não é holocausto. O meu é autodefesa. Entendeu? O meu é autodefesa. Por isso Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada. Eles vão me prender, você arrancou a orelha do outro. Olha do que isso pode dar. Guarda a tua espada. Não tem esse negócio. Quem vive pela espada, morre pela espada. Eu pergunto, o povo judeu tem sossego? Não. Porque a qualquer hora vem bomba do Líbano, vem bomba do Hezbollah, vem bomba do não sei quem, não sei. Não tem sossego. Eles estão assim, se defendendo. Mas uma hora vai cair uma lá. Porque eles estão atirando em todas as direções. É assim com qualquer um. É assim com qualquer um. Se você semeia vento, é o ditado, colhe a tempestade. Então,
Paulo perguntou para os seus contemporâneos, que eram esses judeus de hoje, que estão encarnados. Vocês se gloriam na lei. Vocês dizem que servem ao Senhor, que aplicam a lei na vida de vocês. Mas vocês estão desonrando a lei ao Senhor pela transgressão da lei. Vocês estão transgredindo a lei? Como é que vocês podem se gloriar na lei se vocês também transgridem a lei? É uma incoerência, né? É uma incoerência. Então é o que está aí, né? Aí a palavra holocausto tem. É tipo assim, sabe quando uma pessoa cria uma marca e vai lá e registra, ninguém pode usar essa marca? A palavra holocausto tem uma marca, agora pertence a alguém. Por quê? Se matam 4 mil, 10 mil, 100 mil, não é holocausto. O holocausto foi só o que aconteceu comigo. Não é assim. Não é assim. Então, toda vez que você agride com violência, você destrói uma cidade que foi destruída, né? A cidade de Gaza foi destruída. Não tem nada. E está se destruindo o Líbano. Isso não é holocausto? Claro que é. Claro que é. Isso se chama o quê? Hipocrisia. É hipocrisia. No fundo, é hipocrisia. Então, se você reclama que o teu vizinho jogou lixo na tua porta e amanhã você vai jogar lixo na porta dele também, se você está cometendo o mesmo erro que você criticou no outro, a gente tem que parar para isso, né? E aí ele diz assim, e pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O valor da prece não está ligado à quantidade de palavras ou pela riqueza do vocabulário usado por aquele que ora. Não é com posições exteriores que vamos alcançar o Criador, mas com os valores do sentimento cristão, né? Aí depois ele vai dizer assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. E ainda aqui, do livro O Segredo das Bem-aventuranças, o autor diz assim: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, porque eu achei muito interessante essa frase. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, nós que estamos procurando crescer, aplicando os ensinos de Jesus na nossa vida, nós temos a nossa alma comprometida em lutas na sombra, não é? Eu estou lutando para afastar o quê? A sombra de mim. Então, nós estamos comprometidos com as lutas na sombra. Então, ele diz, a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, só um instantinho. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, ele está dizendo o seguinte: a luz, né, que você acende, né, então, que é a prece, é a prece. A oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada. Então, você que está comprometido com as lutas da sombra, quer dizer, retirando os erros da sua vida, essa tua oração se compara a uma lâmpada que você acendeu numa casa que estava
toda escura, toda bagunçada, toda suja. Quando você acende essa lâmpada, a bagunça continua lá, não continua? A sujeira continua lá. O desarranjo continua lá. Essa lâmpada, essa luz, não vai retirar a sujeira, não vai apagar os rabiscos, não vai retirar o mau cheiro do recinto doméstico. Entretanto, vai mostrar, sem escândalo, para nós, o serviço que você deve fazer. Porque antes você estava na escuridão, você não via o mal feito, entendeu? Você não via o mal feito, você não via a sujeira, você não via a bagunça. Quando você ora, a tua oração se assemelha a uma lâmpada que acende, mas ela não vai fazer o trabalho que deve ser feito por nós. Ela só vai mostrar para a gente o que você precisa fazer. Eu achei isso muito. Porque tem gente que ora querendo milagre. Já viu um desenhozinho? Antigamente, um desenho que tinha uma vassourinha que ela ficava jogada no canto. Era uma vassoura que era um cabo e embaixo aquela palha amarrada. Era como se fosse uma vassoura feiticeira. Ela ficava jogadinha no canto. Aí aparecia alguém e jogava um negocinho nela, aí ela levantava ela sozinha e varria a casa toda. E a pessoa ficava olhando. E a vassourinha, ó, varria a casa toda, limpava a casa toda, era uma beleza. Aí tinha pá de lixo, que também criava vida. Aí a pá se encostava perto da vassoura, a vassoura colocava o lixo na pá e a pá ia jogar a vassoura fora. Tem gente que pensa que a prece vai fazer isso. A prece vai fazer o quê? É o pó de pirlim-pim-pim. Lembra do pó de pirlim-pim-pim? Vai fazer a sujeira levantar e sair. Tipo o Super-Homem. Uma vez eu vi uma cena assim. O Clark Kent estava pintando a casa dele. Ele estava lá pintando a casa, como qualquer mortal. Cheio de lata de tinta, pintando a casa dele. Aí daqui a pouco chegou aquela mulher. Qual era o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. O meu tinha um professor na Louis faculdade. Lane, Eu Louis tinha um Lane. professor que dizia assim: Loslane, a mulher burra. Loslane, ele dizia assim, ela devia dar a mulher burra, que bastava o Clark Kent tirar o óculos, ela já não sabia que ele era o super, que era outra personalidade. Ele dizia, quando ele dava aula pra gente, aí ele perguntava uma coisa, você não sabia responder, ele dizia assim, para homem e mulher, ele dizia assim, você é Loslane. Aí a pessoa, o quê? A mulher burra, o homem burro. Bastou tirar o óculos, já não sabe que é o super-homem. E realmente, né? Bastar tirar o óculos, pronto, é Clark Kent. É super-homem. Botou o óculos, é Clark Kent. E ela levou anos para descobrir, né? Então, tem gente que acha que a prece vai fazer isso. O milagre. Rezei, todos os meus problemas estão resolvidos. Está tudo resolvido. Minhas dívidas vão desaparecer. Cartão de crédito vai ficar zerado, entendeu? Vai ficar tudo. Rezei, Senhor, Senhor. Acabou. Quando eu abri o olho, tá tudo brilhando, tá tudo brilhando. Não, não, não. A prece vai nos mostrar o caminho para eu começar a resolver os meus problemas. Que através da prece, com sentimento, eu vou fazer a conexão com Deus. É, Deus é, vai enviar, através de seus prepostos, uma mensagem de apoio, orientação, incentivo. Vamos lá, meu filho, levanta, pega a vassoura, pega o pano, entendeu? É isso. ô, Mas, Rose, ó, mãozinhas no trabalho, fale. é igual quando diz, né? Ah, entrego na mão de Deus. Não faz, não, para ver se vai conseguir A mudar as mão de Deus coisas. tem que ser muito grande, porque é um monte de gente entregando a mão de Deus. E Deus vai dizer assim, ó, nananina não, meu filho. Vai lá, eu tô aqui, ó. Vamos lá, firme e forte, estamos juntos. Vai que dá. Isso, meu filho. É o incentivo que a espiritualidade vai trazer. Agora, quem tem que botar mãos à obra somos nós. E é o que o Lázaro Bobeg diz aqui. Eu adorei.
A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra, sem alarde, sem fazer escândalo, para a gente não passar vergonha, o serviço que se deve fazer. É este o sentido que, quando nos despertamos, quer dizer, quando nos despertamos, quando a ficha cai, cada qual no seu tempo, diante de algo equivocado que cometemos, contrário à lei de Deus, porque toda vez que eu cometo um equívoco, isso é contrário à lei de Deus. Surge a bênção do remorso, que nos leva fatalmente ao arrependimento. Só o remorso e o arrependimento, no entanto, não resolvem. Não adianta eu, oh meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Estou tão arrependido e paro por aqui. Não. Só o remorso e o arrependimento não resolvem o problema. Há necessidade da reparação, que nos coloca novamente em sintonia com a consciência. Eu achei esse trecho é tão, eu digo fantástico, mas ele é tão óbvio, né? Ele é tão claro que a gente acha fantástico. Mas é aquele tipo de coisa. Presta atenção. Ainda não entendeste isso? Já entendemos sim. Mas entre entender e colocar em prática vai uma distância muito grande, né? Não, eu sei como é que é. Tu sabe, então por que não foi fazer? Ah. Entendeu? Por isso a necessidade da repetição. Para que a pessoa chegue um momento que ela diga assim, gente, para de ai. Levanta e vai fazer. Porque, como disse Jesus, ninguém vai sair daqui até pagar o último centavo. Você não vai sair daqui enquanto você não levantar e fazer o que você tem que fazer. Porque não adianta, não tem o vizinho para fazer para você. Ninguém vai fazer o que é necessário que seja feito por você, né? Então, o que é meu, eu tenho que fazer. Há muitos anos atrás passou um filme fantástico, nunca mais eu vi. Era de uma professora do Brooklyn, de uma área bem pobre do Brooklyn. Ela dava aula para os alunos muito pobres, crianças que às vezes não conseguiam vaga em escolas públicas, ou então que eram jubiladas das escolas públicas. Então ela dava aula para aquelas crianças, preparava elas, e depois elas iam fazer uma prova, que tinha lá um negócio de fazer uma prova, mesmo que você não frequentasse essa escola. Se você fosse aprovado nessa prova, você avançava. Então ela dava aula para um grupo de crianças. E tinha um garoto que era engraçado, toda vez que ela estava. E ela era, sabe? E eram alunos de várias classes. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Era um bairro de negros, né? Um espetáculo esse filme. Então tinha um aluno que ficava brincando na hora que ela estava dando aula. Brincando o tempo todo. Aí um dia ela falou assim para ele: Fulano, presta atenção. E ele ficava brincando com outro coleguinha, que era mais. Tinha mais capacidade que ele. Disse, presta atenção numa coisa. Daqui a 20 anos, 10 anos, quando ele começar a trabalhar, o nome que vai estar escrito na carteira de trabalho dele vai ser o dele, não vai ser o seu, não, tá? Então você está aqui brincando. Mas quando ele estiver trabalhando, o nome que vai estar escrito na carteira de trabalho dele vai ser o dele, não vai ser o seu. Quer dizer, se você não fizer por onde, você não vai conseguir. Você faz a sua parte. Porque ele vai conseguir o trabalho dele. Mas o nome que vai estar lá na carteira de identidade dele vai ser o nome dele. Não vai ser o teu, não. Porque tem pessoas que acham que tem alguém que vai fazer a parte dela, para ela. Não é assim que a vida. Vamos ler mais um pedacinho para a gente terminar esse item. Ao exprimir-se desta maneira, o Cordeiro de Deus chama-nos a atenção para a qualidade da oração, em bases de lealdade aos princípios morais que regem
O universo. Só um instantinho, gente. Opa. Então, ao exprimir-se dessa maneira, o Cordeiro de Deus chama-nos a atenção para a qualidade da oração em base de lealdade aos princípios morais que regem o universo. A qualidade do que pensam está ligado àquele que pensa. A qualidade do que pensa está ligada àquilo que pensa, né? Dependendo do que você pensa, da qualidade do que você pensa, essas serão as suas qualidades. Conforme entendemos a vida, elaboramos nossa matéria mental, ligando-nos pela lei de sintonia àqueles que se acham na mesma faixa, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso aqui merece estar o nosso amarelinha, quem tiver aí. Isso é muito importante. Conforme entendemos a vida, elaboramos nossa matéria mental, né? Opa, a câmera desliga de vez em quando. Entendemos a vida, elaboramos a nossa matéria mental, ligando-nos pela lei de sintonia àqueles que se acham na mesma faixa, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quem são minhas companhias? São aqueles que sintonizam na minha faixa mental, né? Isso é muito sério. Como é a minha faixa mental? Ao orientar-nos para que pensemos de forma diferente dos gentios, que eram aqueles, né, que faziam a oração de forma mecânica, sem sentimento, que hoje deve ser entendido como então, são gentios, né? Gentios, que hoje deve ser entendido como todos que ainda não aderiram às verdades ensinadas pelo meigo Rabi da Galileia. Ele afirma a necessidade de assim fazermos para nos desvincularmos de situações desagradáveis, já que o pensamento é a base da ação. Então, o pensamento é a base da ação. Primeiro eu sinto. Depois do meu sentimento, eu penso. E baseado no meu pensamento, eu ajo. Eu posso até sentir uma coisa ruim. Eu posso até pensar uma coisa ruim. Mas isso não quer dizer que eu vou colocar em prática uma coisa ruim. Não é? Eu posso até sentir uma coisa ruim, mas quando aquilo vai para o meu pensamento, eu digo o quê? Não, 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 não. Apaga, apaga, apaga. Eu não quero esse pensamento. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente faz. Acontece alguma coisa, vem o vulcão, né? O vulcão. Nós somos espíritos de terceira ordem. Vem o vulcão. Aí teu pensamento começa. Pá, pá, pá. Fértil. Aí você daqui a pouco você diz, não, 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 eu não quero isso. Aí você já tem essa capacidade. Apaga, 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 apaga. Tudo bem, que tudo que você pensa fica na tua memória. Mas pode ficar na memória. Mas você está dizendo que eu não quero, eu não vou fazer isso. E você não coloca em ação. Outros colocam. Então, eles aqui. O pensamento é a base da ação. E é através desta ação, e é através desta que nos justificaremos diante de Deus. Porque depois que você cometeu a ação, você vai ver se você infringiu ou não a lei divina. E diante de Deus, que está onde? Na nossa consciência. Não é? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E é diante dessa consciência que você vai se justificar. Jesus vem nos mostrar, assim, que seus ensinamentos, além de serem regras
de um bem viver, são também tratados científicos de como alcançar a paz interior. Entendeu? Então, Jesus vem nos mostrar, assim, que seus ensinamentos, além de serem regras de um bem viver, são também tratados científicos de como alcançar a paz interior. Olha aí o nosso estudo que a gente vai fazer. O curso é Jesus, o médico das almas. Então, aquele que adere, que adere às verdades ensinadas pelo meigo Rabi da Galileia, ele normalmente tem uma boa saúde, não é? Tem uma boa saúde. Aquele que está sempre procurando se corrigir, se autoeducar, colocar em prática os ensinos de Jesus, né? Mesmo com muita dificuldade, às vezes, que nós enfrentamos, goza de uma boa saúde. Se a boa saúde hoje ainda não é plena, dali um tempo ela vai ser. Porque você não está se deixando contaminar pelos esses vibriões que existem por aí. E são muitos. E você está procurando dar uma boa qualidade à sua faixa mental, né? Então, você está procurando dar uma boa qualidade à matéria mental, à sua matéria mental, para que você possa o quê? Se encontrar numa boa faixa vibratória. Então, eu aplico isso em Jesus, tá? No meu comportamento, na minha conduta. Aí eu passo a elaborar uma boa matéria mental, tá? E tendo essa boa matéria mental, eu vou me ligar pela lei de sintonia àqueles que se acham na mesma faixa que eu, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim eu vou ter o quê? Saúde. Eu vou ter saúde mental e física, né? Porque a gente sabe, né? Que o que está aqui se reflete aqui. E tudo isso graças ao médico Jesus, que nos trouxe a receita do bem viver, que é a boa nova. Por isso que ele é o médico das almas. E quem não busca aplicar esse remédio em si próprio, como é que vai ficar? Doente. Doente. E muito doente, né? Muito doente. Então a gente vai vendo, né, como tudo vai se encaixando direitinho. Então, gente, nós vamos parando por aqui, tá? Semana que vem, hoje são 27, né? Semana que vem já é dia 3. 3 de junho. Nós vamos começar aqui. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? A gente vai percebendo, gente, como esse sermão da montanha é espetacular, né? Realmente não foi um sermão, um discurso que Jesus fez só para aquele povo lá daquele tempo, não. É para o homem eterno. Para o homem eterno. É pelo quanto estivermos no planeta de provas e expiações.
Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a nossa estada aqui não for por missão, né? Porque um dia a gente não vai precisar mais estar aqui, porque já alcançamos, né, outras esferas superiores. Mas talvez em missão a gente peça ao Senhor, como o doutor Bezerra pediu, né? Não, eu quero reencarnar lá. Ou quero ficar próximo de lá, como o doutor Bezerra, para ajudar meus irmãos, né? Enquanto isso não acontecer, e falta tempo, né? Falta muito tempo. Essas lições são necessárias e serão repetidas. Quando a gente continuar estudando isso, a gente vai continuar repetindo a mesma coisa. E a gente vai dizer, nossa, que estudo chato. Fala sempre a mesma coisa. Ai, estou cansativo. Só fala isso. Mas a famosa pergunta, já aplicaste isso na sua vida? Já aprendeste isso? Não, então continua ouvindo. E quem sabe um dia a gente escuta, né? Porque há 2000 anos Jesus fala essas coisas. Ele traz esses ensinamentos para a gente. E a gente está aqui ainda, quebrando a cabeça. Quando alguém fala alguma coisa para a gente se irrita, responde, porque eu vou ficar calada. Eu vou ouvir isso calada? Claro que não. Eu vou dar lá, ó. Bateu, levou. Não é assim que a gente é. Aí vai dormir chateada. Aí a glicose sobe, a glicose desce, a pressão sobe, a pressão desce. Dá mal-estar, dor de barriga, insônia, um monte de coisa, né? Então, enquanto a gente estiver desembaiando a espada, como diz Pedro fazia, né? Tirando a espada do cinto para arrancar a orelha do outro, a gente vai estar sofrendo, vai continuar doente. Mas vamos continuar estudando e repetindo essas lições para um dia a gente ouvir Jesus quando diz, embainha a tua espada. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a pouco a gente tem a nossa reunião de radiação, né? Vou pedir a vocês que divulguem o cartaz do curso, né? Do curso o nome do curso é Jesus, o Médico das Almas. Jesus, Médico das Almas. Esse é o nome do curso. E dentro desse curso nós vamos estudar esse livro. Bom, Carmen, faz a nossa prece de encerramento, por favor, minha amiga. Então, estamos aqui agradecidos por essa oportunidade de conhecimento, que esse Sermão do Monte faça parte da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Esse Sermão do Monte é tão grandioso que parece, no começo a gente acha que são apenas algumas frases e pronto, acabou. Mas na medida que a gente vai mergulhando nele, a gente vê como ele é importante nas nossas vidas, na nossa caminhada, e ele nos fortalece e nos ensina como a gente chega lá, como a gente chega a ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom trabalho para vocês, tá? Que Deus abençoe, que vocês possam continuar aí perseverando, né? Para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Eu vou passar aqui para você, tá, Denise? Um beijo aí do coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.